pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira parte do versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É nesse texto que nós focaremos na mensagem dessa noite. Vamos orar mais uma vez. Meus amados, como eu te louvo por esses dias, Pai. Como eu te louvo pelo interesse de jovens, de adolescentes, de meninos e meninas tão tenra idade, mas que tantos deles, Pai, têm desenvolvido interesse pelo Senhor. Faz com que esse interesse cresça. Faz com que esse interesse possa redundar em homens e mulheres que servem ao Senhor, que vivem para a Tua glória. Como temos orado, Senhor Deus, continuamos orando. Faz com que famílias da aliança sejam desenvolvidas aqui. Faz com que essa juventude, faz com que esses meninos possam crescer, não apenas em estatura, mas que eles possam crescer em santidade da vida. Que eles possam crescer na mente cativa, à obediência da Tua palavra. E que eles sejam equilibrados, que eles tenham um bom senso extraído da Escritura. Que eles amem a palavra de Deus. Que eles amem a Jesus Cristo. Que Jesus seja o alvo das suas vidas. Que nada possa ser mais importante para eles do que a pessoa bendita do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. É por isso, Pai, que é no nome dele, no nome de Jesus, que nós choramos. Amém. Irmãos, construindo uma estrutura muito bonita nesse livro de Romanos, o apóstolo Paulo encerrou todo o ser humano como pecador dentro dos olhos de Deus. E como pecador, somos dependentes da sua misericórdia. E como dependentes da sua misericórdia, então, ele traz um rogo no início desse texto, no versículo 1, que nós, por essas misericórdias, apresentemos os nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo. E nós vimos ontem à noite sobre o que significa isso. O significado do sacrifício que nós devemos ter para os nossos corpos diante do Senhor é que, de fato e de verdade, nós não usemos os membros do nosso corpo ao nosso belo prazer, mas que santifiquemos cada um deles para a honra e para a glória do nome do nosso Salvador. Portanto, uma vida de santidade, no corpo, é isso que nós precisamos viver. Logo em seguida, nós percebemos que o apóstolo vai adiante, e o apóstolo diz que uma das áreas mais afetadas, quando o nosso corpo é afetado, é o culto a Deus, e nós precisamos então cultuá-lo de forma racional, de forma bíblica, de forma onde, de fato, o Espírito Santo seja aquele que encaminha aquilo que nós devemos ou não podemos fazer no culto. Portanto, tratamos nessa manhã sobre vida e culto, sobre como deve ser a vida cristã e como isso deve impactar o culto que prestamos ao Todo-Poderoso, ao Deus vivo e verdadeiro. E agora, nós então entramos nas consequências disso. Depois de trazer esse rogo, depois de basear esse rogo nas misericórdias de Deus, depois de pedir que apresentemos os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, atrelando isso a um culto racional, então o apóstolo Paulo traz esse imperativo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Portanto, estava com a camisa hoje de manhã, somos conformados ou transformados? Essa é uma pergunta que deve vir à nossa mente. Onde é que nós estamos como igreja, como adolescentes, como jovens, como povo do Senhor? Será que nós já recebemos tanta influência do século, do mundanismo, que nós estamos tão parecidos que não pode haver, que não pode ser vista diferença entre nós? Ou será que nós, de fato,
vivemos uma vida de transformação, uma vida de novidade de vida, de metanoia, de arrependimento. Isso, queridos, de fato deve fazer com que a gente pense, porque o príncipe deste século, não vos conformeis com este século, o príncipe deste século, segundo a Escritura, é Satanás. E como eu disse hoje de manhã, e que hoje eu ia trabalhar na introdução um pouco mais sobre isso, ele é craque em inverter a ordem das coisas. A inversão que vimos nessa manhã é a inversão entre a vida e o culto. O crente, ele tem vivido, por conta da inversão de Satanás, uma vida escravizada de regras humanas, e tem então tentado viver uma extravasação num culto que existe um princípio revelador. Satanás inverteu essas coisas, e nós bebemos isso de golado. Mas hoje vamos ver outros exemplos. Desde o Éden, queridos, essa inversão é muito claramente exposta ali. Se você for lá no capítulo 2 de Gênesis, você vai perceber algumas ordens que foram dadas ali por Deus ao homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Esse texto é fácil de achar. Veja o que diz o texto. Tomou, pois, o Senhor Deus a quem? Vocês estão aí? A quem? Ao homem. E o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. Veja que é singular, masculino singular. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso, talvez alguns ainda não atentaram, porque diz o versículo seguinte, porque todas essas palavras foram ditas ao homem, enquanto a mulher nem existia ainda. Veja o que diz o versículo 18, na continuação do texto. Disse o quê? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idôneo. Portanto, tudo o que a mulher sabia sobre os versículos 15 a 17 não foi diretamente de Deus, mas foi daquilo que o homem havia dito para ela. E qual é a ligação de Satanás no início do capítulo 3? Veja como começa o capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais, disse a quem? Disse a quem, irmãos? Ele inverteu a ordem da criação. Ele disse à mulher: é certo que não morre. E aí ele começa a travar um debate teológico, não com aquele que era o responsável por cultivar, por guardar, por proteger, mas com a mulher. Essa inversão, queridos, está nos dias de hoje também. Homens que estão virando cada vez mais menininhas, não apenas no sentido da homossexualidade. Isso é a extravasação de algo que está no caráter. Mas esse caráter está estabelecido no nosso próprio meio, nas nossas próprias atitudes. Homens que não têm assumido o seu papel como deveriam assumir. E em contrapartida disso, mulheres que têm se tornado cada vez mais masculinas, não apenas na sua aparência, mas nas suas ações, nas suas atitudes, no tomar de decisões. Satanás inverteu. E a gente está tão estabelecido nisso, e a gente está tão familiarizado com isso, que falar sobre essas coisas às vezes é uma contracultura. Aliás, o Evangelho, queridos, não é uma contracultura. O que nós temos para apresentar diante de uma sociedade corrompida e corrupta é uma contracultura. Quer ver mais? Eu vou falar sobre relacionamentos aqui. Pais e filhos, por exemplo. Hoje em dia tem muita casa que quem manda são os filhos. Os pais tomam decisões. Para que igreja vão, por exemplo? Com base no pequeno que o filho faz ou deixa de fazer.
interferindo nos filhos no tomar de decisões. Isso quebra completamente a ordem criacional de Deus, que fez com que os filhos fossem obedientes aos pais e seguissem os caminhos, seguissem os passos dos seus pais. Mas hoje nós temos visto uma outra inversão. Os nossos relacionamentos interpessoais, por exemplo, entre casados e solteiros, existe uma inversão. Satanás conseguiu inverter as coisas. Aqui nós temos muitos solteiros que querem viver como se casados fossem. Eu não estou falando apenas da questão sexual, não. Isso é apenas um detalhe. Sério, é verdade. Mas é apenas um detalhe. Mas eu estou falando do fato de que usufrui-se de coisas que não se poderiam usufruir enquanto as pessoas não se casam. Solteiros que não aproveitam a solteirice cristã e estão vivendo como se casados fossem, ao invés de darem relatórios, ao invés de responderem aonde estão para os seus pais, respondem para o seu namorado, para a sua namorada. Isso está errado. Nós não temos que responder absolutamente nada para ele, porque apenas no momento em que nós nos casamos é que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Na contrapartida disso, você sabe onde é que isso está levando a sociedade de hoje? Para que casados queiram viver como se solteiros fossem. Eles não tiveram, eles não aproveitaram a vida de solteiro como deveriam viver. E agora que estão casados, querem a quinta-feira para eles. Não, a quinta-feira é a minha quinta-feira. E ninguém toca nela. Como assim? Você é casado, seu miserável. Você não tem mais quinta-feira. Agora você é uma só carne com uma pessoa e você deve a ela e ela a você absolutamente todas as coisas. Mas Satanás consegue sorrateiramente inverter as coisas. E queridos, é impressionante como isso está em todas as áreas da nossa vida. É impressionante como a sagacidade dele não ficou lá em Gênesis. Continua hoje a nos seduzir, a fazer com que a gente pense tão simplesmente alguns centímetros diante de nós e a gente não consegue passar disso. Agora eu quero crer que aqui, dentro de uma juventude presbiteriana, dentro de adolescentes presbiterianos, nós temos pessoas que vão conseguir pensar fora da caixa, que vão conseguir pensar além daquilo que se estabelece no mundo corrompido. A despeito de estarmos vivendo no meio de uma geração corrupta, nós podemos viver de forma digna do Evangelho de Cristo. Nós podemos viver de forma diferente, não nos acostumando, não tomando a forma daquilo que o mundo nos ensina. É exatamente isso que esse texto vai dizer. O que Satanás quer é que nós vivamos cada vez mais conformados, cada vez mais secularizados, parecidos. E ele começa no nosso pensamento, na nossa forma de pensar. É impressionante como isso é verdade. É impressionante como a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar o mundo está menos bíblica e cada vez mais parecida com o senso comum, com o que diz a sociedade, com o que diz a mídia, com o que diz a Rede Globo, com o que diz governo. E queridos, nós temos algo mais a oferecer do que tudo isso junto. Nós temos uma palavra eterna de um Deus imutável que muda vidas ao longo da história, ao longo dos séculos. E nós precisamos entender, queridos, que é exatamente essa conformação que Satanás está muito tranquilo com a igreja. Deixa eu contar uma história para vocês em relação à história da igreja. A igreja, ela viveu os seus dias mais difíceis, talvez, nos 3 primeiros séculos de vida. E conquanto fossem os dias mais difíceis, foram os dias mais gloriosos. Foram os dias em que a igreja era perseguida, em que a igreja em que os crentes, por declararem a sua fé em Jesus, porque isso incomodava o mundo,
rir, brincar, zombar. Quem é o Cristo? Quem é o Deus que vai salvar esse povo? A história relata muitos que eram famílias inteiras, igrejas inteiras que eram colocadas no meio dos areais ali para que os leões pudessem vir comer, para que as pessoas pudessem rir. E as famílias então se abraçavam, os presbíteros abraçavam as ovelhas por detrás de todos para serem comidos primeiros pelos leões. E eles cantavam louvores a Deus. Eles entoavam hinos de gratidão a Deus por serem achados dignos de receber afrontas pelo nome de Cristo. Naquela plateia, muitos deixavam de rir, de zombar, e lágrimas começavam a descer. Pessoas queriam ter aquele mesmo tipo de fé, queriam ter aquele mesmo tipo de morte, queriam ter aquele mesmo tipo de postura, de saber que há uma causa pela qual vale a pena viver e morrer. Mas como igreja a gente não está preparado para essas coisas hoje. Vocês não estão preparados sequer para ouvir um impropériozinho de um amiguinho que vai rir de vocês se vocês tomarem uma postura diferente. Isso precisa mudar, queridos. Nós precisamos entender que esse secularismo tem matado a igreja, porque no século III, Constantino, um grande imperador, um homem que era um estrategista, ele viu que a despeito de muitos morrerem, o cristianismo só crescia e ia subjugar o império. Aí ele disse: não, nós não podemos contra esses cristãos, temos que nos unir a eles. E aí, a união do Estado com a igreja trouxe um grande alívio imediato para a igreja. A igreja parou de ser perseguida. A igreja parou de ser, os crentes pararam de ser brinquedinho de gladiador. E agora todo mundo queria ser crente. Todo mundo se declarava cristão. E as heresias começaram a entrar na igreja. O poder começou a fazer parte do clero. A mosquinha verde, a mosquinha azul, perdão, começou a beliscar as pessoas. E eles começaram a gostar de poder. Eles começaram o cesaropapismo, vocês já estudaram sobre isso. Começou a ser muito bom para a igreja ficou rica. A igreja cresceu, mas ela perdeu em fé, ela perdeu em poder, ela perdeu em glória, ela perdeu em santidade. E parece, queridos, que uma luzinha ali aconteceu na reforma protestante, mas a gente não está muito longe de estar vivendo uma igreja secularizada, sem graça, onde a gente está tão parecido com o mundo que ninguém jamais sabe ver a diferença. Hoje, parece que todo mundo quer ser crente. Não tem problema nenhum mais ser crente. Ser crente é bonzinho. Você pode ser crente e dizer palavrão. Você pode ser crente e ir para um hotel toda semana. Você pode ser crente e viver fazendo qualquer tipo de coisa, indo para qualquer tipo de canto, fazendo qualquer tipo de algazarra. Você pode ser crente e continuar pensando de uma forma que o mundo pensa. Você pode ser crente e viver ainda da mesma forma que você vivia, sem ter sido transformado por Cristo. E esse evangelho, queridos, tem levado tanta gente para o inferno, mas tanta gente para o inferno, que a gente precisa acordar como igreja. Porque Jesus diz claramente que naquele dia muitos virão em meu nome, dizendo: Senhor, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos muitos demônios. E ele lhes dirá explicitamente: apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Irmãos, nós precisamos acordar como igreja. Adolescentes, a gente precisa acordar como igreja. A gente não pode mais achar que o cristiano, que Deus é um besta quadrado, que não sabe, que não entende do jeito que a gente vive. A gente não pode achar que Jesus é um bonachão, é alguém que tem os olhos fechados para aquilo que a gente vive no nosso coração, nas nossas conversas, na nossa escola, no nosso quarto escuro. Não! Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E essa conformação com o mundo tem feito com que a gente comece a viver de tabus, a gente comece a viver de hipocrisia, a gente comece a viver, queridos, de um evangelicalismo terrível, de uma religiosidade que tem matado a igreja. Tem tornado muitos de nós religiosos e não crentes em Cristo Jesus.
transformado, uma gente conformada, secularizada. E a igreja tem caído nessa sedução. Tem muita gente que para evangelizar hoje, sabe qual é o expediente? Sabe o que é que diz? Não, você não precisa mudar nada na sua vida. Basta vir para a igreja. Veja, a gente vive do mesmo jeito. Tem gente que se acaba disso. A gente vive do mesmo jeito. Não, queridos. A gente não vive do mesmo jeito. E se a gente está vivendo do mesmo jeito, é porque a gente ainda não é crente. A gente ainda não entendeu o que significa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Separação, mudança, transformação. A gente ainda não entendeu que viver do mesmo jeito que o mundo viveu é para os hipócritas e não para nós. E não para nós. Nós precisamos entender aonde Paulo quer chegar com o que ele quer nos dizer. Portanto, queridos, ele quer nos ver Satanás, o príncipe desse mundo, quer nos ver cada vez mais conformados, secularizados. E a igreja tem caído nessa sedução. E a gente vai então analisar alguns textos aqui, porque em lugar de conformados, o capítulo 2 aqui nos diz que nós devemos ser transformados. E desta forma, queridos, transformadores. O primeiro texto que eu queria que você fosse é de Atos capítulo 17. A gente conversou sobre esse texto hoje na piscina com algumas pessoas ali. E é um texto impressionante, quando o apóstolo Paulo ele está numa viagem missionária, da qual poucos dos nossos missionários gostariam de participar. Paulo tinha um plano, uma estratégia. No início de Atos capítulo 16, a estratégia dele era ir até Roma. Ele queria ir até a Espanha, ele estava em Troia. E aí um varão aparece para ele num sonho. A gente não sabe direito o que foi isso. Alguns imaginam até que foi Lucas, o médico, que encontrou ele em Troia e disse: a gente precisa ir para Macedônia, porque a partir desse momento aqui, Lucas, que escreveu o livro de Atos, entra na narrativa. Mas isso é apenas uma conjectura. O fato é que, de alguma forma, o Espírito Santo falou com o apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo não fosse no caminho que ele queria ir, mas entrasse para Macedônia, fosse para a Europa. E o que acontece? Imagina, você está agora no centro da vontade de Deus. Aí você pensa: não, se eu estou no centro da vontade de Deus, portas estavam escancaradas para mim. Eu não vou ter problemas. Afinal de contas, eu sou um super-herói. Eu sou tudo, se eu estou com Deus mesmo. Eu coloco atrás do meu carro assim: eu sou filho de Deus e irmão de Jesus Cristo, eu sou o cara. É assim que o evangelicalismo pensa de mim hoje. Pensa que agora, por conta disso, eu posso todas as coisas. Aliás, usa até erradamente um texto da Escritura: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou lá. Vai ver o texto. O texto diz exatamente o contrário. O texto diz: eu tenho experiência em todas as coisas, tanto de fome como de abundância. Eu tanto sem ser honrado, como sem ser o quê? Contrário de honrado. Humilhado. De tudo, em todas as coisas eu tenho experiência, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É exatamente o contrário. As pessoas usam a Bíblia do jeito que querem. Só que aí Paulo então vai na viagem dele. Ele entra em Filipos, em primeiro lugar. Deve ter sido fácil a vida de Paulo em Filipos, né? Não, ele converte, ele prega com uma mulher rica lá, chamada Lídia, ela se converte. Depois ele prega com uma mulher pobre, uma escrava, que ela se converte também. Isso leva ele para a prisão. Na prisão, a gente tem um carcereiro ali, pronto, ele tem que sair debaixo do cacetado de Filipos. Aí ele vai para Tessalônica. Lá em Tessalônica ele começa a pregar o Evangelho, e aí lá na casa de um tal de Jason, que abriu as portas para o Evangelho, daqui a pouco, confusão do lado do vento, quando leva paulada, cacetada, pedrada, ele precisa sair correndo de Tessalônica para não morrer. Vai até Bereia, ele se anima um pouquinho em Bereia, porque a turma lá começou a ler as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Aí o pessoal lá de Tessalônica vem até Bereia e diz: aqui também, deu uma paulada na cabeça dele, ele tem que ir para Atenas. Ele chega em Atenas sozinho. E é exatamente no meio dessa viagem tumultuada que a gente percebe aqui algumas coisas. Veja em Atos capítulo 17, versículo 6, o texto diz assim: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante
as autoridades falando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Perceba, queridos, o que era que os apóstolos faziam. Os apóstolos, eles não se conformavam com o mundo, mas eles transtornavam o mundo. Sabe o que significa isso? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Colocar o mundo de cabeça para baixo. É isso que significa transtornar. Em outras palavras, na verdade o mundo está de cabeça para baixo. O mundo jaz no maligno. E nós não podemos nos acostumar, nos conformar com essas coisas. Mas ao contrário, nós precisamos ter a nossa atuação. Quando Jesus ele diz para nós que nós somos sal e luz, ele não traz nenhum imperativo ali. Perceba isso. Jesus não chega para mim e para vocês dizendo, meu querido, minha querida, seja sal, seja luz. Não. O que ele diz em Mateus capítulo 5? Vós sois o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Portanto, essa é uma informação. Porque se nós não formos sal, para que é que nós servimos? Ou se o nosso sal não salga, ele serve para quê? O que é que diz o texto? Não serve para outra coisa, senão ser lançado no chão e pisado pelos homens. Então, que tipo de gente a gente está sendo? Que tipo de transformação é essa? Será que tem muita gente que vibra? Vamos lá, vamos para um pouquinho para o que está acontecendo nos nossos dias. Vamos um pouquinho para o que está acontecendo nos nossos dias. Um dia desse aí, conseguiram, por alguma motivação, por alguma questão política, conseguiram derrubar a lei da homofobia, por algum tempo. Meus irmãos, eu fiquei com vergonha dos crentes nas redes sociais. Eu confesso a vocês, eu fiquei com vergonha. Era uma euforia, era como se tivesse ganho a Copa do Mundo. Irmãos, primeiro que isso não é jeito de comemorar alguma coisa. A gente tem que orar ao Senhor e pedir misericórdia ao Senhor. Porque, na verdade, eles estão fazendo tudo o que eles querem. E a igreja está indo a reboque dessas coisas. A igreja está indo a reboque dessas coisas. O secularismo está tão adentrado na igreja, está tão bem-vindo na igreja, que nós não transtornamos mais o mundo. A gente agora é aceito pelo mundo. Agora a atriz pornô, ela diz que é crente, diz que é irmã, diz que é pastora. Agora, o cara que tem uma vida toda doida, toda maluca, diz que é crente também, a gente comemora isso aí, é nosso irmão e irmã, coisa nenhuma. Precisa haver uma separação, irmãos. Essa inimizade foi colocada por Deus desde Gênesis capítulo 3. Eu porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. São duas cosmovisões, dois povos, dois reinos completamente distintos. Não é todo o texto que foi lido nessa noite na liturgia. Aqueles que querem ser amigos do mundo se transformam em inimigos de Deus. Se a igreja tem sido hoje amiga do mundo, se tem dado os braços para o mundo, é uma igreja que Deus odeia. É uma igreja que não é a igreja que Deus vive verdadeiro. Nós precisamos entender que temos sido muito mais, muitas vezes, inimigos de Deus do que verdadeiramente amigos. Então, vá lá em Deuteronômio capítulo 7, para você entender um pouquinho do contexto dessa passagem. Em Deuteronômio, queridos, Moisés foi ordenado por Deus para adentrar na terra prometida. E no caminho da terra prometida, e quando chegassem na terra prometida, eles veriam ali alguns povos que já estariam instalados ali. Como era que o povo de Deus tinha que se comportar no meio desses povos? Evidentemente, a gente precisa simplesmente tirar as aplicações disso, mas os princípios continuam absolutamente os mesmos. Veja o que diz, Deuteronômio capítulo 7, eu vou ler dos versículos 1 a 6. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas,
imaginava desse povo era uma nuvem que estava lá de dia e de noite, que era fogo, e nada mais do que isso. E esse povinho ouve o seguinte: tem 7 nações, todas elas são mais numerosas, mais poderosas do que você. E o que é que você vai fazer com essas nações quando você entrar? Versículo 2: e o Senhor teu Deus há liberdade diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes fareis: derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fostes o seu próprio povo, seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, etc, etc. Irmãos, esse texto deve tocar o nosso coração, porque conquanto as circunstâncias sejam outras, conquanto a gente não esteja agora marchando para a terra prometida, porque as promessas da terra prometida foram cumpridas na pessoa de Cristo, mas ainda vivemos no meio de amorreus, de jebuseus, no meio de gente que é ímpia, no meio de gente que não ama o Senhor Jesus, no meio de gente que tem os seus próprios pressupostos, a sua própria forma de viver, e os princípios continuam. Não façam aliança com eles, não deem os seus filhos para as suas filhas, não tragam as suas filhas para os seus próprios filhos. Há uma separação, queridos, e como nós precisamos entender como a igreja tem aberto as guardas para isso. As consequências, queridos, estão na igreja, estão em casamentos esfacelados, em famílias que estão vivendo as traças, em famílias que estão agora, muitos de vocês talvez tenham que amargar o fato de terem pais divorciados ainda que crentes. Por quê? Será que a gente quer ter o mesmo tipo de história? Será que a gente quer trazer para a próxima geração o mesmo tipo de igreja que a gente tem recebido? O mesmo tipo de pressuposto, o mesmo tipo de mundanismo? A resposta, queridos, é um sonoro não. Não queremos isso. Quem sabe de vocês aqui possam surgir calvinos, luteros, John Knox, possam surgir reformadores que transformem a história da igreja do nosso país. Quem sabe de vocês possam surgir meninos e meninas que de fato, de verdade, se levantem pela Escritura, que colocam os seus joelhos no chão, que saibam viver a vida com alegria, entretanto que saibam entender que vale muito mais a pena não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. É interessante que a conclusão disso aqui, sabe o que foi? É o que vai acontecer com muitos de vocês aqui. Esse texto diz que vocês não devem se casar, ou não devem buscar relacionamento ou aliança com pessoas que não têm a mesma fé de vocês. Só que sabe o que vai acontecer aqui? Muitos de vocês, sabendo disso, vão fazer exatamente o contrário. E vão ter desculpas para isso. Ah, pastor, na igreja não tem ninguém. Na igreja não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. E tal. Você vai começar a querer discutir, a querer negociar com Deus, a achar que Deus vai entrar em negociar com você. Queridos, corram disso. De Deus não se zomba. E não apenas de Deus não se zomba, mas quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Acaso pode o objeto perguntar quem fez, por que me fizeste assim? Não. Ele é que tem o direito sobre a massa para fazer os vasos da maneira que quer e que bem entende. E eu estou dizendo isso porque esse povo que ouviu essas coisas de Moisés fez exatamente o contrário. E veja a reação de Neemias. Ah, como eu queria que os pastores, que nós pastores tivéssemos coragem de Neemias. Vou lá para Neemias.
Neemias capítulo 13, versículo 23. Diz assim, vi também aqui a continuação, o povo vai na terra prometida, depois o povo, uma parte do povo é escravizada pelos assírios, depois vem os babilônios, derrubam apenas os assírios, mas pegam o restante do povo e levam para a Babilônia. Agora, depois que um outro império já derrubou a Babilônia, que é o Império Assírio, perdão, o Império Medo-Persa, agora Assuero e outros reis começam a permitir que o povo de Deus, Neemias e Esdras, voltem para reconstruir o muro, reconstruir o templo. E o que é que eles acham? Versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdonitas, amonitas e moabitas, exatamente o contrário do que Paulo tinha dito, perdão, do que Moisés tinha dito em Deuteronômio. Seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Veja a tranquilidade com a qual Neemias disse. Neemias chegou, abraçou e disse: "Ô meu querido, é isso mesmo, Deus ama você, beijinho no ombro seu." Não foi isso que Neemias fez. Veja o que Neemias fez aqui, versículo 25. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: "Não dareis mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais seus filhos, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos." Não pegou nisso Salomão, ele ainda dá aplicações de Salomão. Queridos, Neemias deu uma camada de pau. Neemias arrancou os cabelos, Neemias deu um tapa, Neemias disse: "Vocês são loucos." E é exatamente essa loucura que tem muita gente ainda querendo cometer. Esse suicídio espiritual, que tem muita gente ainda achando que pode, que a graça de Deus vai cobrir todas as coisas, queridos, graciosamente e misericordiosamente. Às vezes, a gente tem algum exemplo de que essa misericórdia foi alcançada, mas essa não é a normalidade. O normal é que nós sejamos arrastados pelo pecado, porque o pecado tenazmente nos assedia. Portanto, não vamos brincar com coisas espirituais. E se você achar que isso é coisa do Velho Testamento apenas, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, nada mais nada menos que isso aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário de Deus, do Deus vivente, como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Queridos, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês, por favor, não fiquem com raiva disso. Não fiquem com raiva disso. Mas se você está buscando um relacionamento misto, desista hoje à noite. Não se mantenha em julgo desigual. Separai-vos do meio deles. Estou falando se você ainda não casou. Se você casou, Paulo vai tratar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Você vai ter que sofrer as consequências disso. Eu estou falando aqui para quem eu sei que tem adolescentes aqui que podem estar enganados, que o seu coração pode estar falando mais alto: "Mas pastor, eu estou apaixonada." Então veja o que Salomão diz para você. Você está apaixonado, é isso? Tudo bem, eu entendi você, meu querido. Eu entendi você. Mas vamos para Provérbios. E escuta a palavra de Deus, não escuta o seu próprio coração. Provérbios capítulo 9, versículo 13. Eu queria que todas as irmãs pudessem ler comigo, se eu quero.
Todas as irmãs. Vamos lá, todos juntos, as irmãs. Acharam? Provérbios 9:13. Todos juntos. A loucura precisa de muita explicação, de muita hermenêutica, de muito estudo. Não. Você está a ponto de cometer uma loucura. Você está a ponto de cometer um suicídio espiritual. Não faça isso. Lembre-se, o culto e tudo que nós fazemos agora deve ser racional. Deve ser racional. Agora, a gente já viu o texto de Tiago 4:4. Infiéis. Tiago está falando para quem? Para crentes. Ele está dizendo que quando os crentes se secularizam, permitem-se andar da mesma forma. É como um andrógeno. É como aquele que a gente olha e não sabe o que ele é direito. Assim caminha a igreja. A gente não sabe o que ela é. A gente não sabe o que ela faz. A gente não vê diferença. As pessoas têm os mesmos pensamentos, os mesmos argumentos, a mesma cosmovisão. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Agora veja se é só Tiago que diz isso. E você vai perceber que não. Veja o que João diz em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Eu quero ler para vocês a partir do versículo 12. Porque muita gente lê esses versículos 12 a 14 da seguinte forma, dizendo: nós somos jovens. Cantar uma musiquinha, né? Nós somos jovens. É o exército. É o exército. Nós somos os caras. Ninguém vai nos derrotar. Não, aí parece que está jogando Counter-Strike. Só que a base, queridos, para jovens vencerem o maligno é a palavra de Deus. Veja se não é isso que o texto diz. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aí ele continua. A aplicação: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo, é isso que concupiscência significa. O desejo, a concupiscência da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então veja como João ele dá a chave para a gente vencer o maligno. A chave para a gente vencer o maligno não é trazer palavras de ordem, não é a gente agora marchar como exército de Deus, como exército do céu, não. É a gente conhecer a palavra de Deus e a gente aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. É a gente conhecer profundamente a palavra de Deus, ao ponto de a gente saber responder a cada um que pedir razão da esperança que há em nós. É a gente conhecer tão bem a nossa fé. É a gente ter tanto compromisso com ela, que a gente sabe distinguir. A gente sente o cheiro da heresia. Queridos, hoje é tão difícil a gente, quando a heresia entra na igreja, e as pessoas vão aceitando. Meu Deus do céu, por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Porque não conhecem a Bíblia. É como o escritor aos Hebreus diz no capítulo
assim, de novo, alguém tem que vir e pregar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Vocês estão precisando leitinho, vocês estão precisando papinha de neném, quando vocês, pelo tempo decorrido, podiam ter alimento sólido. Queridos, como eu queria que vocês estivessem buscando alimento sólido. Como eu queria que vocês estivessem lendo coisas sólidas, coisas sérias. Escola dominical de adolescente. Irmãos, eu tenho até vergonha às vezes das revistinhas que saem por aí. Não sei o que, a figurinha, não sei o que. Vai ver o que esse povo está vendo, vai ver o que vocês estão vendo nos colégios, nas universidades. Coisa pesada. Aí chega na igreja e não sei o que e tal, eu quero ir para o cultinho. Gente, é exatamente aqui que vocês precisam crescer. É exatamente aqui que vocês precisam se preparar para o mundo. É exatamente aqui que vocês precisam se preparar tanto na Escritura, que vocês vão conhecer, que vocês vão saber exatamente, não ser levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Vocês vão ser fortes e firmes, porque a palavra de Deus está em vocês. E vocês não vão amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quando o contrário acontece, quando vocês deixem de se debruçar na Escritura, quando vocês ficam sobre conversinha de não sei o que, de coisas light demais, sabe o que acontece? Acontece o que acontece hoje. Um bando de gente na igreja que quando está na algazarra, não sei o que e tal, beleza. Mas aí quando a palavra de Deus começa a ser pregada, a zona de conforto da gente começa a ser mexida, quando o nosso tapete começa a sair de baixo, porque a palavra de Deus é contra nós, aí a gente faz o mesmo que a multidão de João capítulo 6 fez. Porque em João capítulo 6 o que acontece? As multidões estão tudo indo atrás de Jesus, porque Jesus deu pão para todo mundo, multiplicou, tinha uma multidão muito maior do que essa, de 5.000 pessoas. De repente, 5 pães e 2 peixinhos, valeu para todo mundo, sobrou 12 cestos ainda. Esse é o cara, não tem Bolsa Família certo, esse é o cara. É dele que a gente precisa. Aí no meio do capítulo, Jesus anda sobre esse alamado para impressionar mais ainda o povo. Rapaz. Aí Jesus diz, não, agora eu vou pegar para vocês. Ele chega e diz, cara, não quero pão, manda pão. Aí Jesus diz, eu estou aqui. Eu sou o pão do céu. Minha carne é verdadeira comida. E meu sangue é verdadeiro vida. Não. Eles começaram a teologizar com Jesus. Eles começaram a dizer, não, veja, se você de fato vier de Deus, você vai fazer o que nossos pais experimentaram no deserto. Eles mandavam mandar todo dia. A gente quer pão todo dia. E Jesus, vocês não estão entendendo. Aquele pão, quando vocês voltavam a ter fome, mas agora, se vocês experimentarem de mim, vocês não vão mais ter fome. Agora vocês podem ter tudo o que os pais queriam e que não têm. E sabe o que aconteceu no final do capítulo? As multidões todas disseram, Senhor, durou esse discurso, nós não podemos ouvir. E abandonaram a Jesus por causa da pregação da palavra. Só ficaram ali 12. E eu imagino que talvez a tentação de muitos seria de pegar esses 12 abraços e dizer, não me abandone não. Não faça isso comigo, eu preciso de vocês. Mas veja o que Jesus diz para eles. Jesus olha para eles e diz, vocês não querem ir atrás deles também não? Porque é exatamente nesse momento que o crente aparece. Nesse momento Pedro se levanta e Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É por isso, queridos, eu faço questão de trazer um pouco mais de alimento sólido para vocês. Eu sei que tem jovens aqui, eu sei que tem adolescentes aqui, que naturalmente vão rejeitar isso que está sendo falado. Eu sei que tem alguns aqui que vão voltar e que talvez hoje de noite já comecem a fazer coisas erradas e já comecem a fazer com que essa palavra entre por aqui, saia por aqui. Mas é com você, Deus. Eu não vim aqui para mudar a sua vida. Eu não vim aqui para mudar a sua forma de pensar. Eu vim aqui simplesmente para entregar o Evangelho. E a obra de mudar a sua vida é
é obra do Espírito Santo de Deus. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa fazer com você o que eu não posso fazer, e o que pastor nenhum desse mundo pode fazer. Que ele possa convencer vocês, e todos nós, que nós estamos trilhando no caminho errado, e que se nós não nos acordarmos, nós seremos a concretização daquilo que o próprio Senhor Jesus falou. Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé no nosso meio? Irmãos, o que a gente está falando aqui é exatamente para que a aplicação de Pedro possa se fazer valer. Com esse texto eu gostaria de terminar essa palavra. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Porque, queridos, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. A tendência do Evangelho de hoje é a seguinte: venha para Cristo, porque Cristo ama você, porque Cristo quer realizar todos os seus sonhos e todos os seus desejos, porque Cristo quer que você seja feliz, independente do que você pensa, independente do que você quer. E esse Evangelho falso tem sido uma arapuca para muita gente. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele olhou para eles e disse: venham após mim. Agora, se vocês querem vir após mim, neguem-se a si mesmos, tomem a sua cruz e sigam. O Evangelho começa com uma autonegação. O Evangelho começa mostrando para você que você não é nada. O Evangelho começa trazendo para você um convite para um caminho estreito, com a porta apertada. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa do caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram com ela. Mas apertado o caminho, estreita a porta que conduz para a vida, e são poucos os que entram com ela. E eu quero chamar você para fazer parte desses poucos. Eu quero dizer para você que o Evangelho da prosperidade diz aquilo que não pode, que promete aquilo que não pode cumprir, mas a palavra de Deus diz: você quer vir após mim? Então saiba que as raposas no campo têm seus covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Eu quero chamar você para uma vida de coragem, para uma vida de denodo, para uma vida de bater no peito com honra. Vocês estão sendo chamados por uma causa que vale a pena viver, e vale a pena morrer, e vale a pena sofrer. E se hoje pela manhã e ontem à noite nós iniciamos a ver esse capítulo 4 de Pedro, em que Pedro diz assim claramente que a gente não pode estranhar o fato que alguns vão estranhar nós não participarmos com ele do mesmo excesso de devassidão. Veja como vai a continuação do texto no capítulo 2, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou quem que se intromete em negócios de outro, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro lembro por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Queridos, eu estou chamando vocês para uma vida de sofrimento que vale a pena.
Eu estou chamando vocês para que vocês não continuem com a mesma cara do mundo. Deixa eu falar aqui. Às vezes, irmãos, principalmente irmãs, não achem que o que vai ditar a moda são os pressupostos dos nossos filhos. Não façam isso. É impressionante como Satanás sorrateiramente coloca coisas no coração da gente. E ele diz assim: o problema, seus safados, está nos olhos de vocês. É assim que as mulheres pensam muitas vezes. Colocam roupas sensuais, mostram o seu corpo, mostram aquilo que deveriam mostrar apenas para os seus maridos. E quando alguém chega e diz: minha filha, fala demais, segura um pouquinho. Vai dizer: não, aí são seus olhos, são maus. Querido, veja, são também, são mesmo. Mas são mesmo, está vendo? Isso aqui é podre. Não são só os meus, mas tem todos os marmanjos aqui. Todos os homens têm olhos podres, terríveis. E vocês não podem facilitar o pecado para eles. Não podem. Da mesma forma os homens, os seus relacionamentos. Muitas vezes, queridos, eles tentam provas e buscar alguma coisa que prove o amor dela por você. Como eu disse ontem, eu digo de novo, querida, corra dessas coisas. Corra dessas coisas. Não se conformem com o padrão do mundo. Não se conformem com o padrão do mundo. Mas vocês precisam ser transformados. Porque quando transformados, é que vocês vão poder entender que vocês são salvos. E que transformação é essa? É a transformação pela renovação da vossa mente. Mas isso é o que a gente vai ver amanhã de manhã. Porque é pela renovação da mente que a gente vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A advertência foi feita. O diagnóstico está aqui. Somos cada vez mais secularizados como igreja. Estamos cada vez mais conformados com esse mundo. Talvez tenha chegado a hora de a gente fazer um compromisso com o Senhor de mudar isso. Talvez tenha chegado a hora de muitos de vocês se levantarem daqui dizendo: nós estamos prontos para sofrer o dano, para sofrer as consequências, para viver o Evangelho autêntico, ainda que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto, ainda que eu tenha que fazer aquilo que o meu coração não deseja. Eu estou pronto, porque eu quero viver esse Evangelho. Se você ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, se talvez você tenha entendido que o Evangelho foi pregado para você nessa noite e que ele atingiu o seu peito, eu queria que você não esperasse até amanhã, mas eu queria que você se entregasse a Cristo. Eu queria que você entendesse a necessidade que você tem de algo, é que Cristo seja não apenas o Senhor e Salvador da sua vida, mas que Ele seja o seu mestre, que Ele seja tudo para você. Renda-se a Ele, abandone os seus pecados, abandone o seu estilo de vida e faça com que Ele seja o alvo da sua alma. Quero mais uma vez pedir que a gente possa ficar de pé. Eu vou pedir